Você já imaginou um avião comercial novinho, em folha, com 154 pessoas a bordo, simplesmente desaparecer dos radares no meio da maior floresta tropical do mundo? Parece roteiro de filme, mas essa é a história real e trágica do voo 1907 da Gol. Era 29 de setembro de 2006. O Boeing 7378-00, recém-saído da fábrica, decolou de Manaus com destino a Brasília. E depois, seguiria para o Rio de Janeiro. Para os passageiros e a tripulação, era apenas mais um voo. Mas no céu, a milhares de metros de altitude, um encontro fatal estava prestes a acontecer. Na direção oposta, vinha um jato executivo Legacy 600, de matrícula americana N600 Excel. Ele havia saído de São José dos Campos, em São Paulo, e voava rumo aos Estados Unidos. A bordo estavam 2 pilotos americanos e 5 passageiros, incluindo um jornalista do New York Times. Ambas as aeronaves voavam na mesma altitude, 37 mil pés, em uma rota direta, uma contra a outra. Em um espaço aéreo tão vasto, como isso foi possível? Os sistemas anticolisão, conhecidos como TCAs, deveriam ter alertado os pilotos. O controle de tráfego aéreo deveria ter garantido uma separação segura. Mas naquele dia, uma série de falhas catastróficas se alinhou. O transponder do Legacy, equipamento que comunica a posição e altitude do avião para o controle de tráfego e para outras aeronaves, estava inexplicavelmente desligado. Sem esse sinal, o jato executivo se tornou um fantasma nos céus, para os controladores e para o sistema TCS do Boeing da Gol. Às 16 horas e 56 minutos, sobre o norte do estado de Mato Grosso, o choque foi inevitável. A ponta da asa esquerda do Legacy, o winglet, atingiu a asa esquerda do Boeing 737, com uma força devastadora. O impacto foi tão violento que arrancou quase metade da asa do avião da Gol. Para os passageiros do voo 1907, o caos foi instantâneo. O avião perdeu completamente a sustentação e entrou em um mergulho em espiral, desintegrando-se no ar antes de atingir o solo. Em poucos minutos, o sonho de chegar em casa se transformou em um pesadelo sem volta. Todas as 154 pessoas a bordo faleceram. Enquanto isso, o Legacy, apesar de danificado na asa e na cauda, continuou voando. Os pilotos, sem entender exatamente o que havia acontecido, conseguiram fazer um pouso de emergência em uma base aérea na Serra do Cachimbo, no Pará. Só ao descerem do avião e verem os estragos é que tiveram a dimensão do que havia ocorrido. A notícia do desaparecimento do voo 1907 mergulhou o Brasil em choque e angústia. A Força Aérea Brasileira iniciou imediatamente uma das maiores operações de busca e resgate da sua história. A área da queda era remota, em uma parte densa e quase impenetrável da floresta amazônica. Durante DEASH, equipes sobrevoaram a região, lutando contra as dificuldades do terreno. Finalmente, os destroços foram localizados. A cena era desoladora. Pedaços da aeronave e pertences dos passageiros espalhados por quilômetros de mata fechada. A fase seguinte foi o resgate dos corpos. Uma tarefa heróica e extremamente difícil para os militares da Força Aérea Brasileira. Bombeiros e voluntários. Eles enfrentaram a selva hostil, com animais peçonhentos, chuvas torrenciais e um terreno acidentado, tudo isso em meio a uma atmosfera de profunda tristeza. Cada corpo encontrado era tratado com o máximo respeito, em um trabalho que durou quase 50 dias. As investigações que se seguiram foram complexas. O laudo final do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, apontou uma combinação de fatores. Houve falhas dos pilotos do Legacy, que não perceberam que o transponder estava desligado e não seguiram o plano de voo original. E também houve falhas dos controladores de voo em Brasília,
que não agiram para corrigir a rota das aeronaves quando perceberam o risco de colisão. Os 2 pilotos americanos foram condenados no Brasil por atentado contra a segurança do transporte aéreo, mas deixaram o país antes do trânsito em julgado e nunca cumpriram a pena. Os controladores de voo também enfrentaram processos judiciais, com alguns sendo condenados. Para as famílias das vítimas, a busca por justiça foi longa e dolorosa. Mas em meio a tanta dor, um gesto de homenagem se destacou. O último corpo a ser resgatado da selva foi o de Marcelo Paixão, um dos passageiros. Ele era gerente de uma loja e estava voltando para o Rio de Janeiro. Sua localização demorou semanas. Após o resgate, a Força Aérea Brasileira decidiu criar uma área de pouso de helicópteros no local exato onde ele foi encontrado, no coração da mata. Essa clareira, essencial para as operações na região, foi batizada do Clareira Paixão. É um memorial singelo e poderoso, um lembrete permanente não só de Marcelo, mas de todas as 153 outras vidas perdidas naquele dia. A tragédia do voo 1907 da Gol mudou para sempre a aviação brasileira. Levou a uma revisão completa dos protocolos de controle de tráfego aéreo e a investimentos em novos equipamentos e treinamentos, tornando os céus do Brasil mais seguros. Foi uma lição aprendida da forma mais dura possível. A Clareira Paixão, no meio da imensidão verde, continua lá, silenciosa, um símbolo de perda, mas também de resiliência, coragem e da memória que se recusa a ser esquecida. Uma homenagem a todos que tiveram suas jornadas interrompidas naquele fatídico fim de tarde de setembro. Obrigado por assistir. Se você se interessa por histórias como essa, que nos fazem refletir, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Até a próxima.